Gente, essas imagens impressionantes fazem parte de uma investigação da Polícia Civil que teve como desdobramento a Operação Cripta. Então, aqui no nosso estúdio agora, eu recebo os delegados, Dr. Alain Moreno, muito obrigada pela sua participação com a gente, e também o delegado Ricardo Almeida. E o Dr. Alain faz parte do Dr. Alain, delegado do Centro de Inteligência e Análise Telemática, que é o CIAT, e o Dr. Ricardo, delegado do chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa. Dr. Ricardo, o senhor tem 13 anos como delegado, Dr. Alain, 11 anos. Pela experiência de vocês, de tudo que vocês já viram, essas cenas, essas imagens, chocam vocês? Vocês já viram isso antes? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos acompanham. Impressiona pela quantidade de volume de droga que eles movimentavam e também o que impressionou a gente também foi a quantidade de usuários em fila para comprar. A gente assim nunca se deparou com cenas assim, né? Por isso que impressionou. Como é que essas imagens foram feitas? Como é que elas chegaram até vocês, né? Por que a gente se pergunta assim, quem fez essas imagens? E qual é a intenção dessa pessoa? O que eles querem se exibir? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem. Essas imagens, geralmente, eles utilizam para demonstrar poderio frente a outras pessoas, né? Frente a, ou então até mesmo para aliados ou até inimigos. Para as pessoas verem, quando a gente vê num baile funk, com ali 500, 1000 pessoas, 16 fuzis enfileirados ali, ele está demonstrando a força dele perante os outros, assim, ó, não venham me atacar, eu tenho poderio para reatacar vocês e até, às vezes, tomar o tráfico de vocês. Então, assim, essas imagens elas funcionam tanto com a forma de demonstrar poder da organização, como também para repelir futuros ataques. E a gente, primeiramente, né, a gente quer dar até os parabéns ao trabalho da polícia nessa Operação Cripta. E explica como é que vocês conseguiram chegar até o local, porque ali, na reportagem da Natália Moel, é muito claro, só quem tem acesso a essa região são quem? Os traficantes e os moradores, que são pessoas já conhecidas. E a polícia, como é que chegou, como é que foi o acesso a esse local? Nós fizemos sempre um trabalho de inteligência e análise do local, né? Aquela geografia ali realmente é uma geografia complicadíssima de trabalhar, devido aos becos e vielas que existem ali na região do Campo do Apolo. A gente fez o que? A gente fez monitoramento via aeronave, né, não tripulado, drone. A gente fez estudos de local, fizemos patrulhamentos também, para fazer filmagem dos imóveis durante os dias, com a força policial, né? Mas, sim, a gente conta também muito com o apoio da população. A população sempre é muito importante no trabalho junto com a polícia. A população, quando ela abraça a polícia, o resultado vem. Então, esse aí é o resultado do nosso trabalho, mas que também teve muita colaboração dos populares. Então, tem denúncias, tem a população de fato, porque em meio a tudo isso, a gente para pensar, trabalhadores, pessoas que acordam cedo, famílias, crianças, que sabem de tudo o que acontece, mas às vezes também precisam seguir a vida e sabem do risco que é também, às vezes, você repassar uma informação ou outra, mas ainda assim a gente vê que a população busca por essa paz também. Sim, a população de bem, ela sempre vai colaborar com a polícia. A população ela não quer ver ali o seu filho, né, vendo droga, criminosos portando armas de fogo ali à luz do dia, né? Então a população de bem sempre costuma colaborar com a polícia. Assim, desculpa, assim, é importante a gente dizer que, por exemplo, quando os pais saem para trabalhar, às vezes não tem com quem deixar o filho, né? O filho fica à mercê daquele local, daquelas pessoas que estão ali, porque os traficantes eles não saem. Eles não podem sair, eles não circulam livremente. A maioria deles já possuem mandados de prisão, então eles ficam baseados naquela região. Então, ou seja, quando os pais têm que sair para trabalhar, os filhos ficam em casa, eles estão à mercê desse tipo de pessoa. Inclusive, daqui a pouquinho, o doutor Alain vai falar para a gente sobre esse assunto. A gente começou rapidamente aqui nos bastidores. Acredite, tem crianças nessas imagens aí que vocês viram. Porque a gente precisa, é claro, né? A gente não pode expor essa imagem quando tem menor. Aí foi uma das perguntas que a gente fez aqui nos bastidores. Jovem? Tem jovem, a gente vê. Tem adolescente? Tem crianças? E ele já adiantou para a gente que tem. Daqui a pouquinho, então, a gente vai entrar nesse assunto e como que a gente pode observar, né, os sinais também nos nossos filhos. E a gente se pergunta, diante daquela quantidade de cocaína que o usuário final nem sequer dá conta do que ele está consumindo, nem imagina todo o processo, mistura de pó de mármore, enfim, né? O usuário final nem imagina, nem se dá conta. Mas a gente se pergunta
Como que chegou a esse ponto? Porque a gente está falando de um império do tráfico. Como é que deixou chegar a essa situação? A gente vê assim que a evolução do tráfico de drogas ela é muito rápida, né? Porque a gente fala do ganho ali de mais ou menos 400, 500% em cima do que eles compram. Se eles compram a 10 mil reais, eles vão lucrar em média de 40, 50 mil. Então a gente vê o ganho patrimonial é muito rápido. Então, assim, quando aquela região conseguiu se organizar a ponto de ter uma logística muito bem feita pelo chefe, que era o Adair, que é o Dadá, a gente percebe a inteligência dele de gerir aquilo ali, ele conseguiu expandir o negócio dele de uma forma muito rápida. Rápida, o senhor diria em quanto tempo, mais ou menos? Assim, o que a gente tem conhecimento, pelo menos uns 4, 5 anos. Nesses 4, 5 anos, as ações da polícia para tentar impedir esse crescimento, né? Tiveram ações, aonde foi que aconteceu alguma falha para que chegasse, porque é assustador, a gente pensa assim, isso acontece, Rio de Janeiro, a gente vê muito noticiar, mas a gente imagina assim, aqui do lado, a gente está falando da nossa região metropolitana, Cariacica, Flechal 2, as margens da rodovia do Contorno, uma rodovia importante que liga, né, Serra, Cariacica, e aí a gente se pergunta, isso está acontecendo aqui do nosso lado, onde foi que a nossa segurança pública falhou para deixar chegar a esse ponto? Eu não considero como uma falha, né? Porque os operadores de segurança pública estão diariamente lutando contra o tráfico de drogas. Só que, assim, é uma luta também que demanda muito trabalho. A gente, para conseguir um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão numa residência, é muito trabalhoso. Então, assim, é um trabalho que é diuturno. Às vezes a gente demora um pouco, assim, para conseguir deflagrar uma operação policial igual a Cripta, né? A Cripta foi em setembro de 2023 e a Killers, que são essas imagens aí mesmo, ela é de novembro de 2024. Então, assim, você vê que isso uma ação gerou outra ação, e nesse inteirinho teve a prisão do Adair, em maio de 2024 também, que estava com mais de 30 quilos de maconha dentro do carro, num motel em Cariacica, uma arma de fogo. Então, assim, os trabalhos não param, a gente é incessante. Às vezes, assim, as pessoas falam assim, tá demorando a agir, é porque realmente o trabalho investigativo para cumprir a lei, que é o nosso objetivo, ele é sempre mais demorado e que acaba causando uma postergação das ações policiais, mas elas não cessam. Mas falta, de repente, subsídio até mesmo para que vocês consigam fazer isso com a eficiência do trabalho de vocês, isso é inegável, mas com mais agilidade? Será que falta esse suporte no trabalho para que a gente está falando de 4, 5 anos, né, que chegou a esse ponto que iniciaram as investigações, mas a gente também precisa combater na linha de frente? A verdade, não só com polícia que vai resolver esse tipo de problema, né? Acaba que as forças de segurança sobram a elas as consequências, mas a gente precisa combater as causas, né? Então, as causas elas são sociais. Então, assim, para além do trabalho policial, também é importante ter um trabalho social, né? Então, aí o governo do estado ele tem um programa, que é o Programa Estado Presente, que além do viés policial, ele também tem ali o viés social, né? Que muitas vezes assim os jovens nessas regiões eles não estudam e nem trabalham, então acaba sendo ali uma mão de obra barata que é cooptada pelo tráfico, né? Então assim esse programa ele acaba que vai no social também, né? Dando oportunidade para esses jovens, né? Para não ser cooptado pelo tráfico. Tem alguma outra comunidade aqui da nossa região metropolitana, né? Alguma outra local, algum outro local que existe algo similar a isso, uma cena parecida com essa que vocês já também identificaram? Olha, com essa quantidade de droga, quantidade de armamento à disposição, a gente não tinha conhecimento ainda. Realmente foi uma surpresa. Essas investigações, elas duram, assim, para combater diretamente essa organização criminosa, começaram em março de 2023, foi quando nós iniciamos os trabalhos, mas com essa magnitude, com essa quantidade de pessoas envolvidas ali, com essa organização, a gente não tem conhecimento. Claro, a gente não pode negar que no Estado do Espírito Santo não tenha facções criminosas. O PCV, que é o primeiro comando de Vitória, e também a ação do TCP, né, o terceiro comando puro, que é uma facção criminosa do Rio de Janeiro, que atua aqui também junto com os irmãos Vera. A gente não pode negar isso, mas com essa organização, dessa forma de trabalhar, a gente não tem conhecimento aqui no Estado. Tem uma outra imagem também que choca muito, né? A gente, quando a gente vê a quantidade, a gente estava aqui, inclusive, nos bastidores, assistindo. Daqui a pouquinho aqui também a gente vai estar no nosso espaço gourmet. O chefe que está aqui com a gente olhou e falou assim, isso tudo é arma. Isso é chocante. Olha essa cena, gente. Olha essa imagem. A polícia tem ideia de como que essa arma chega aqui no Estado, nas mãos desses traficantes? Bom,
O Brasil ele não é um país fabricante de armas, né? Esse tipo de armamento. Esse tipo de armamento vem de fora do país, né? Primeiramente. Acabam indo passam pelo Paraguai, chegam no Rio de Janeiro, São Paulo. E, nesse caso especial, né, de Flechal, as investigações apontam que vieram da região de São Paulo, porque o Adair Fernandes da Silva, o vulgo Dadá, que era o indivíduo que comandava esse tráfico, ele tinha uma estreita relação com o PCC. Pelas contas de vocês, quantas armas ali, mais ou menos? São 16 fuzis ali, pelo que a gente viu pelas características, né? Cada fuzil aí a gente gira em torno de 60 a 80 mil reais. Então, a gente pode dizer que naquela parede ali deve ter mais ou menos uns 2 milhões de reais em arma de fogo. É chocante isso, né? Tem uma outra cena também que eu fiquei pasma. É um corredor, me corrija se eu estiver errado, né? Dá a entender que é um corredor lotado de gente. Parecia que estava na fila para ganhar uma cesta básica. É essa cena aí. Olha isso. Daqui a pouquinho, doutor Alain e doutor Ricardo vão contar para a gente se de fato é o que você está pensando. É a galera na fila da droga? É a galera ali dentro da comunidade querendo comprar, querendo consumir droga? Daqui a pouquinho, hein? E sobre uma pergunta também que está todo mundo fazendo num momento como esse, vocês já identificaram o soldado do Exército, que também está fazendo parte, ou soldado, né? Ou soldados, né? Que estavam ali embalando a droga? Não, ali, naquele vídeo, né, aquelas pessoas que estão ali, a maioria já está identificada, a maioria já tem mandado de prisão na Operação Killers. Né? Um soldado que a gente teve, infelizmente, nessa questão, foi um soldado da Polícia Militar, que está preso nessa Operação Killers, que ele passava informações para o Dadá da questão do patrulhamento na região do Campo do Apolo. Então, conforme a gente já tinha visto até mesmo na reportagem da Natália Munhão, tinha um policial militar, de fato, envolvido nesse tráfico todo, nessa magnitude, nesse império do tráfico. Infelizmente, durante as investigações, a gente comprovou ali a participação de um soldado da Polícia Militar, o Maurício, né? É de extremo desgosto para quem é operador da segurança pública ver um colega, né, que está na rua conosco ali, passar esse tipo de informação, expondo a vida de outro colega policial. Isso aí realmente foi uma questão que na hora, a gente ficou muito desgostoso. Olha, daqui a pouco, então, conforme a gente já adiantou para vocês, tanto o doutor Ricardo Almeida quanto o doutor Alain Moreno vão falar sobre essa cena chocante, onde tem, inclusive, crianças, tem adolescentes, tem jovens querendo comprar droga, consumir. E o porquê dessas pessoas, dessa multidão, num momento como esse. E o que também impressiona, gente, é a quantidade de dependentes químicos que sustentam esse mercado ilegal. Em outra parte dos vídeos feitos na região do Campo do Apolo, o retrato mais triste do tráfico de drogas, os dependentes químicos, pessoas totalmente dominadas pelo vício. A multidão forma uma fila em plena luz do dia para a compra dos entorpecentes. Se de um lado a segurança pública trabalha na repressão ao tráfico, de outro, cada vez mais viciados surgem para alimentar o mercado. Um trabalho que parece mais enxugar o gelo. Por isso, além da atuação da segurança pública, o vício em entorpecentes precisa ser tratado como questão de saúde pública. E a gente volta aqui no nosso estúdio, junto com os delegados Ricardo Almeida e também o Alain Moreno, para falar sobre essa operação. Na primeira parte da nossa entrevista, vocês detalharam bem, explicaram como é que foi que tudo aconteceu, como é que vocês chegaram até essa região lá de Flechal 2 e a respeito daquelas imagens que a gente deixou no ar, essa quantidade de gente. O que estava acontecendo nesse momento ali? Nesse momento aí, a gente tem informações de que possivelmente teria acabado a maconha na região e demorou alguns momentos, uns dias talvez, um dia ou dois, para chegar um novo carregamento. Foi nesse momento que chegou, por isso que está essa fila de pessoas ali para justamente comprar a maconha que tinha acabado de chegar. Porque normalmente eles são proibidos de comprar em outra comunidade. E quem está ali nessa fila? Porque a gente precisou, é claro, né, por questões éticas do jornalismo, embaçar um pouco a imagem. Porque se tiver criança ali, a gente não pode mostrar a imagem do menor. Mas tem crianças ali, doutor? Tem adolescentes? O que vocês podem afirmar? Vocês conseguiram identificar isso? Ali a gente percebe que nessa fila tem criança, tem adolescente. Nas imagens do embalo também a gente percebe que eles usam muito criança, porque alguns trabalhos, como encher o pino de cocaína, é um trabalho manual de muita delicadeza. Então, eles precisam de pessoas mais delicadas. Mulheres e crianças geralmente têm um trato mais
suave com as coisas, né? Então, assim, eles usam de criança, a gente viu o vídeo, talvez, de crianças de 12, 13 anos embalando cocaína. Então, assim, realmente são imagens estarrecedoras. Como que essas crianças são atraídas para o tráfico, né? Como que elas são iludidas e elas... O que a gente já ouviu de relato, de quem já passou aqui no programa, já teve essa experiência, eles, inclusive, crescem querendo, almejando, desejando estar ali. Como que acontece isso? Isso é a ilusão do dinheiro fácil, né? A ilusão de poder, aquela ostentação. Só que assim, os dados nos mostram que a maioria das vítimas de homicídio, elas estão na faixa ali de 15 a 29 anos, são as pessoas jovens, né? Então eles se iludem que vão ganhar muito dinheiro, que vão ter fama, que vão ter poder, mas muitos deles acabam sendo mortos em disputas, né, relacionadas ao tráfico ou sendo presos também. Então, vamos deixar claro que quem ganha dinheiro ali, quem tem esse dinheiro e que ainda assim não tem qualidade de vida para usufruir desse dinheiro é só o traficante, né? E ainda assim não pode ter uma casa no nome próprio, não pode ter um bem em seu próprio nome, né? E ter essa liberdade de ir e vir. Essa é a vida do traficante? Assim, a gente vê assim, que quando a gente fala desse estilo de vida que eles levam, né? A gente falando aqui do criminoso talvez mais famoso do estado do Espírito Santo nos últimos anos, o Marujo, quando nós o prendemos, ele saiu de dentro de um buraco, né, no teto. Então, assim, isso já deixa muito claro para a população que o trabalho do traficante, ele não vai gerar riqueza, né? A pessoa não vai adquirir bens. Aquilo tudo é muito passageiro, é muito rápido. Hoje eu tenho certeza que essas pessoas que estão envolvidas com o tráfico de drogas gostariam de ter voltado ao tempo e ter vivido uma vida muito mais calma, conquistando suas coisas, tendo sua família, podendo sair, ir e vir, né? Porque as pessoas vivem escondidas, temendo serem presas. E aí uma pergunta que a gente se faz é de que maneira isso, essas cenas que a gente está vendo? Porque às vezes quem está em casa agora assistindo, quem está em outra região, fala assim, mas também está acontecendo lá em Flechal. Não, eu não passo por lá. De que maneira isso impacta a vida da sociedade como um todo? Até porque é uma falsa ilusão pensar que isso acontece lá em Flechal e fica restrito a Flechal. Porque também a gente está falando, por exemplo, de uma droga que não é baratinha, né? Que a gente até deu uma pesquisada hoje, me corrija se eu estiver enganada, é na faixa aí de R$60 um pino de cocaína. Não é uma droga que você consegue consumir com facilidade. Eu não sei, não entendo nada dessa droga. Aliás, confesso que de droga nenhuma. Mas a gente sabe que a pessoa, quando começa a usar, não quer saber só de uma, quer saber de mais. Então, a gente também precisa falar para aquela pessoa que mora numa região de área nobre, porque essa pessoa também está financiando esse tipo de comércio. Sim. Além de financiar, o tráfico de drogas, ele acaba tendo ali diversos crimes satélites a ele. Você tem ali o tráfico de armas, você tem, por exemplo, o roubo de carro. Eles roubam o carro para efetuar um ataque num grupo rival, por exemplo. Então, tem uma série de crimes ali que ficam orbitando o crime de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, por exemplo, né? E, assim, quem usa droga acaba financiando, né, todo esse processo. Assim, desculpa, por exemplo, a gente tem que lembrar também que os traficantes, aqueles que estão ali vendendo na boca de fumo, né, o vapor, se ele perder aquela carga, ele tem que dar conta daquilo ali. Como que eles dão conta? Eles vão para a rua e vão roubar as pessoas que estão passando na rua, roubar um celular, roubar uma motocicleta. Então, assim, o tráfico de drogas, ele não é um problema só do tráfico, ele é um problema social de toda a sociedade. Então, a gente vê que diversos crimes têm como pano de fundo o tráfico de drogas. Então, acaba que é a culpa da sociedade. Todo mundo, quando a gente diz todo mundo, tem uma parcela de culpa nisso daí, a gente está falando do usuário, a gente está falando das nossas autoridades que às vezes não conseguem agir na mesma velocidade que o tráfico de drogas está agindo. É a culpa da sociedade que compra, às vezes, um aparelho que não tem nenhuma procedência, que você não sabe, e nem quer, não quero saber não, também não estou me envolvendo com isso, também não quero saber de onde veio esse aparelho celular, não. Mas é isso, é de responsabilidade nossa, é de responsabilidade da sociedade. Tudo que você for comprar, você quer saber sim qual é a procedência, cadê, tem nota fiscal? Não se finge de despercebido, não, porque a gente tem culpa nisso tudo. Então, a gente precisa pensar em ações. O que mais precisa ser feito para que a gente não veja mais essas imagens, para que esse tráfico de drogas seja combatido? Bom, como eu falei, né, as questões sociais, né, e na parte de segurança pública é continuar o trabalho,
né, também fazer um trabalho que eu acredito que é importante, que pode desarticular esses grandes grupos criminosos, né, que é a investigação financeira, tentar interromper o fluxo de dinheiro deles, né, para essa compra de armas, para compra de drogas, para pagamento de advogados, né, para você reforçar a caixinha ali, né, da organização. Né, esse tipo de ação são alguns exemplos. E como que a sociedade também pode contribuir? E a gente também se pergunta a respeito das mães dessas crianças. Elas já foram, né, avisadas, elas já receberam uma notificação a respeito dessas crianças envolvidas. A gente está perguntando justamente dessa participação da sociedade, dos responsáveis. Assim, no primeiro momento, assim, a polícia pode contar com a população, com o disque denúncia, né, para a gente conseguir continuar o combate a esses traficantes. Os familiares dessas crianças vão ser advertidos, vão ser notificados para que apresentem as informações, né, por que essa criança estava naquele local, por que a criança estava embalando droga. Isso tudo assim, é um próximo momento da investigação, que as investigações são difíceis, são demoradas, né? São muitas pessoas que têm que ser ouvidas para que a gente consiga concluir com êxito, apresentar com prisões qualificadas, que é hoje um dos parâmetros do programa Estado Presente. E como é que essa mãe faz para tirar o filho dessa vida? O que precisa ser feito? Então, assim, a gente sempre conta com a questão da educação dentro de casa, né? É muito importante, os bons exemplos, não deixar o filho se envolver com essas pessoas que já estão no tráfico de drogas também é importante. Assim, também nós temos aqui a parcela da sociedade de trazer essa criança para mais próximo das ações positivas, né? Trazer a criança para que ela conheça a sociedade como um todo, não ficar só naquele meio social ali envolvido no tráfico de drogas. Mas eu também achei interessante a fala do Dr. Ricardo logo no início, falando do papel da sociedade, que a gente precisa reforçar, que são os programas que precisam de uma atenção especial, porque a realidade dessa mãe é o quê? O pai, a mãe, isso né? A gente está falando de uma família que tem pai e mãe. Vamos pensar aí na realidade da maioria, que são mães solos, né? Ela precisa sair para trabalhar. E aí a gente precisa pensar como é que vai ser o contraturno dessa criança, que são crianças que já vão sozinhas para a escola, que voltam sozinhas. Eu vejo quantas vezes eu já vi no trânsito irmãozinho mais velho de mão dada com o irmãozinho mais novo tomando conta. E aí eu paro para pensar, cadê a mãe dessa criança? Essa mãe possivelmente está tendo que dar conta do trabalho para botar sustento em casa. Então, como é que fica o contraturno dessa criança? Tem vós que cuidam, mas uma avó não consegue acompanhar com a mesma velocidade a criação desse neto. A gente está falando de uma geração que é TikTok, a gente está falando de uma avó que foi criada em outro tempo. Então, fica difícil para colocar essa responsabilidade para essa avó também. Então, eu queria que o senhor falasse da importância desses programas sociais para atender essas crianças e que sejam programas atrativos. E não simplesmente, vamos fazer uma oficina de massinha. Também não é por aí, né? A gente tem que ver o que realmente traz o sentimento de pertencimento para essas crianças. Sim, esses programas eles têm que agir nessas áreas de maior vulnerabilidade social, né? No caso da Polícia Civil, eu posso citar alguns exemplos. Nós temos aí o programa Papo de Responsa, né, que conversas em escolas com adolescentes. Né? Temos aí o Agente Canino nas escolas, aí, que é mais voltado para crianças. Né? O policial leva o cão policial nas escolas, é um programa bem bacana. Tem aí programas voltados também à violência doméstica e familiar, né, que é o programa Homem que é Homem. Então, assim, são exemplos que a Polícia Civil tem, né, e, sim, tem diversos outros programas aí do governo do Estado, né, enfim, do poder público em geral. A gente sempre conta com participação dos nossos telespectadores aqui no Fala Espírito Santo, e a gente recebeu um comentário de uma mãe pedindo uma ajuda. Ela diz, eu tenho um filho que vive no campo do Apolo. Eu não consigo tirar ele de lá, já tentei várias vezes. Aí ela finaliza falando, já perdi a esperança. O que essa mãe ainda pode fazer por esse filho? O que ela tem também de programas de proteção a esse adolescente para que ela consiga resgatar a vida do filho? Bom, é importante que essa mãe, se ela está ali vendo alguma situação de crime, que ela faça sua denúncia ao 181, né? Ela procure também os programas sociais do governo, né? Para tentar um acolhimento ali daquela criança, alguma ajuda a ela também. Se o filho dela, inclusive, estiver sofrendo, por exemplo, alguma ameaça, tem um programa exclusivo que é justamente para proteger esse adolescente
e até, se for preciso, até retirá-lo da região de vulnerabilidade, né? Sim, existe um programa de proteção à testemunha do governo do Estado do Espírito Santo, que aí a gente consegue, em alguns casos, né, tirar essa pessoa daquele meio, encaminhar ou para outro estado da federação ou outra cidade. Mas é um programa que demanda também que a pessoa tenha algumas contrapartidas. Ela tem que cortar completamente também o contato com a família, né? Tem que se isolar daquela região. Então, assim, existe esse programa, mas é um programa que a gente sempre usa com muita parcimônia, porque a pessoa tem que praticamente trocar de vida, né? Então, aí a mãe precisa também ver se chegou a esse ponto, se é esse caso. E a gente agradece imensamente a participação de vocês aqui no programa. Parabéns pelo trabalho da Polícia Civil. Acho que a sociedade tem essa sensação de segurança quando a gente vê vocês agindo e que, de fato, a gente consiga levar um pouco mais de conscientização para toda a sociedade, que não adianta querer colocar a conta para a polícia pagar. Não é só a polícia, né? Todos nós temos uma parcela de culpa diante dessas imagens que a gente acabou de assistir. Obrigada pela presença de vocês. Uma boa tarde. Eu agradeço também a participação aqui no programa. E conte sempre com a gente, com o nosso jornalismo. A gente agradece o convite, né? E estamos à disposição.